Até que ponto esse movimento, o TSE ia mandar, não vai mais, porque a gente faz críticas, até que ponto isso é capaz de causar algum abalo nessa existência dessa vida chamada Nicolás Maduro? Esse é o ponto, né? Qual é o papel do Brasil, né? A Isabel trouxe uma informação fundamental, né? O TSE deu um recado, né? Mais um, né? E o recado foi claríssimo, né? Até aqui nós vamos, daqui em diante nós não vamos não, né? Fica na tua, né? Como diriam os meus alunos, né? Então, de alguma forma, essa situação, ela é muito clara e ela acompanha Elisa, exatamente o papel que o Brasil teve. A Isabel lembrou do ano e meio de gestões que a diplomacia brasileira fez. Vamos ser claros, né? A Venezuela conseguiu levantar algumas sanções nos Estados Unidos pela gestão da diplomacia brasileira junto ao governo Biden. Isso não pode ser esquecido. O papel que o Brasil teve de afiançar que a democracia na Venezuela viria e, portanto, o governo Biden poderia aliviar um pouco as tensões, as sanções e as tensões, para construir esse processo, é inegável. Lula foi claríssimo. Quando o Maduro chamou atenção para a expressão banho de sangue, ele sabia do que ele estava falando e o recado era claro. Né? Banho de sangue é uma menção aos famosos Caracaços, né? Que teve nos anos 50, 1958, o último deles em 89, que a população se rebela e o exército esmaga, né? Com milhares de mortes. A Lula entendeu o recado e também deu o recado. Quem perde a eleição vai embora e se prepara para a próxima. É esse o ponto. Sabe, Isabel, eu tenho uma sensação que o governo brasileiro, inclusive com o envio do principal assessor para a política externa, o Celso Amorim, para lá, já está fazendo acenos à oposição. Esse é o ponto. Talvez a diplomacia brasileira confie nas pesquisas, que estão apontando 60% para Edmundo Gonçalves e menos de 30% para Maduro. Esse sinal, talvez a diplomacia brasileira saiba mais do que nós. E um outro ponto, que os militares brasileiros saibam mais do que nós nas conversas com os militares venezuelanos, para que ficassem bem calminhos, porque a situação não é mais para golpe de Estado no estilo antigo. Essas coisas têm que ser levadas em conta. Professor Leonardo Trevisan, olha, que conversa importante, hein? A gente falando sobre o cenário nos Estados Unidos, agora dedicando o olhar, porque no próximo domingo, e você vai acompanhar tudo isso aqui com a gente na CNN Brasil, eleição na Venezuela. Basília Rodrigues também, chega com tudo nessa conversa para fazer-te uma pergunta. Professor, Basília, bom dia. Oi, professor, tudo bem? Muito bom dia ao senhor. Bom dia. Essa decisão do TSE de desistir de enviar os observadores, né, mostra que a Justiça Eleitoral sentiu as críticas feitas pelo Maduro, né, e não quis se colocar como um fiador do resultado ali, né, com seus fiscalizadores de plantão, os observadores do processo eleitoral venezuelano. Mas o governo brasileiro, aí representado pelo Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais, mantém a ida do Amorim à Venezuela. Há, então, um nível de envolvimento do Brasil neste processo, né? No dia, haverá um representante da maior confiança do presidente Lula in loco. O que o senhor acha que pode acontecer se der certo ou se der errado? Se for da democracia um banho de sangue, o Brasil pode ser apontado como um responsável por isso, por um desfecho negativo desse processo eleitoral venezuelano? E aí eu não estou falando do resultado, quem vai ser eleito, mas das consequências disso, se houver um conflito, até um tipo de guerra civil no país. Eu gostei muito, bom dia, Brasília, eu gostei muito da tua expressão. Eu acho que você trouxe um fato absolutamente, uma análise nova aqui, responsável, é isso mesmo.
né? É essa a palavra certa. Né? Porque o Brasil construiu nesse ano e meio, como a Isabel estava mostrando, aproximações com a Venezuela e aproximações com Washington para dizer, olha, não sejamos inocentes, né? As coisas são reais. Washington tem muita força, a diplomacia americana tem muita força na América Latina. Então, de alguma forma, construir, dizer, olha, não deixa, eles vão fazer a eleição sim, e tudo direitinho, e que vê isso melhor, né? Quando Maduro faz ameaças à democracia, isso tem um outro sentido. Observe, nós temos um outro dado nesse ponto que eu acho que a gente deve levar em conta. A carta desconvidando a Alberto Fernandes, que era o ex-presidente argentino, para ser uma espécie de observador privilegiado da eleição. Olha que atitude, ele desconvidou. A diplomacia venezuelana fez uma carta ontem a Alberto Fernandes dizendo que ele que ele era parcial, que ele não deveria ir. Este sinal, de alguma forma, dá o tom de quanto este processo pode já estar, vamos dizer desta forma, evoluindo para uma situação de maior desfecho, mais preocupante. Porém, nós não podemos deixar de lado, também quando analisamos o caso Venezuela, a declaração do filho de Maduro, que deixou uma porta aberta e disse, se perdermos, vamos para casa. Se perdermos, não iremos criar um problema. Em outras palavras, talvez o que Maduro esteja esperando é o volume de votos. Se o volume de votos for uma tempestade, for acachapante, for algo monstruoso e a população sair para a rua, a situação vai mudar. Temos uma memória sobre Venezuela, 2013, quando Hugo Capriles, ganhou a eleição e Maduro conseguiu imprimir uma força e Capriles não pagou para ver. Eu estou desconfiado que no contexto atual, inclusive com as declarações do presidente Lula, o quadro é de que a oposição venezuelana vai pagar para ver. Vai para a rua e mostrar de uma forma acachapante que 60-30 tem seu peso. E a posição brasileira já é de negociação com essa oposição que vai virar a situação. Esse fato é indiscutível. Portanto, talvez a gente esteja assistindo a uma passagem de uma era na América Latina de tiranetes ridículos, porque é disto que se trata, né? Para uma passagem para alguma democracia. Que vai dar tudo certo, que a democracia vai viver na Venezuela, que a oposição vai se manter unida. Isso o futuro dirá, calma, passo a passo. O que nós temos hoje, de alguma forma, é esse processo que você definiu muito bem. O Brasil tem, sim, responsabilidade nesse processo. Boa palavra. Pois é, e se tivermos ali um DNA parecido com o do Brasil e a gente vê quantas semelhanças, não é, professor? A gente tem também ali os extremistas antidemocráticos questionando essa pesquisa, dizendo, não, essa pesquisa não condiz com a realidade. Sim. Nunca Nicolás Maduro está tão atrás desse jeito. E aí a nossa memória lembra o quanto da antidemocracia a gente tem acessado dia após dia. Professor, muito obrigada pela entrevista, professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Olha, ótimo. Um abraço para o senhor, hein? Elisa, um abraço a vocês. Basílio, um abraço a você também. Um bom dia a todos.